Irmãos queridos, a graça e a paz. Hoje vamos falar sobre a descrição da Nova Jerusalém. Seguindo nossa série de estudos sobre Apocalipse, chegamos agora ao Novo Céu e Nova Terra, no último vídeo, e agora a Nova Jerusalém, a descrição de como será a Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e 22 dão essa descrição. Então, à medida que eu for lendo, eu vou comentando aqui, porque são os dois capítulos, vários versículos. Nós falamos aqui do primeiro versículo do capítulo 21 até o versículo 8 sobre novos céus, nova terra, o que significa. Falei um pouco do capítulo 21, 9 até o versículo 10, sobre a Nova Jerusalém, já está aí no canal. E agora eu vou pegar alguns versículos aqui para falar sobre a Nova Jerusalém. O capítulo 21, versículo 10 de Apocalipse diz assim: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Foi mostrar a cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus e a luz, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, João aqui está vendo a cidade, no versículo 10, e ele foi levado em espírito a um grande e alto monte, e ele viu a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Alguns que já falei aqui no último vídeo, que literalmente interpretam a cidade, toda daquele jeito de ouro, em forma de cubo, descendo e pairando no céu, sobre a altura de Jerusalém, aqui na terra, etc e tal. Mas nós seguimos aqui a linha da interpretação bíblica, do estilo literário do livro de Apocalipse, que é profético, extremamente simbólico, com símbolo de coisas gloriosas, muito mais elevadas até do que podemos imaginar. Então, nós vamos agora aqui observar que ela está revestida da glória de Deus, e seu esplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus, que nela, reflete a glória, que a noiva reflete a glória do noivo. Ela é santa, ela é a noiva, é o contrário da Babilônia, a grande prostituta. Se você observar, vamos ler o versículo 10 de novo, 16 e 18. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa de Jerusalém, que de Deus descia do céu. Verso 11. E tinha glória de Deus. Para aqui. Vamos para o verso de número 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura eram iguais. Agora vamos para o versículo 18. E a construção do seu muro era jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Então aqui você vê que a cidade está repleta de glória, da glória de Deus. Se você observar, em João 17, está escrito o seguinte: João 17 em diante. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. E deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Então, eu falei que é um símbolo da igreja que tem a glória de Deus. Jesus deixa bem claro aqui que a igreja tem a glória de Deus, A glória que me deste eu reparto com eles. Eles serão um em nós, e nós estaremos nele. Eles serão uma unidade conosco. Então aqui, vamos agora descrever a Nova Jerusalém. Ela contém a glória de Deus. A igreja contém a glória de Deus. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Versículo 21, capítulo 21, 12. Vamos lá. Capítulo 21, versículo 12. E tinha um grande alto muro e com 12 portas. Ora, por que uma cidade com grande porta? Você vai ver também lá em Ezequiel 43, 1, 48, 31, 34. No livro de Apocalipse, o número 12 sempre estará ligado ao povo de Deus. Nas 12 portas, João viu 12 anjos postos ali, cada um em uma porta. Mostram que nem todos podem entrar.
Se você observar números na Bíblia, já falei outros textos, outras mensagens aqui, outras pregações e estudos, sobre o número 12, né, representar o povo de Deus. Então, a cidade tem 12 portas. Só que cada porta tem um anjo, ou seja, nem todos podem entrar, né? Os cidadãos da Babilônia, os admiradores da meretriz, não podem pertencer à noiva. Essa cidade é a habitação apenas da igreja, redimida, o verdadeiro Israel de Deus, dos santos da antiga e da nova dispensação. Então você vai ter que reparar aqui que está aqui nas portas os nomes das 12 tribos gravados, né? Das 12 tribos de Israel. Daqui a pouquinho você vai entender que tem os apóstolos, os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, fazendo essa junção da antiga aliança, nova aliança, do Israel físico, tipificando o Israel de Deus, ou seja, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos que fundamentam essa cidade, ou seja, a igreja. É o que está escrito em Efésios, que dos dois povos Deus derrubou a muralha que estava no meio, o muro de separação, e fez de judeus e gentios um só homem, um só povo, a igreja. Muito bem. Vamos seguindo aqui. A Nova Jerusalém, ela tem um grande muro. Nós vemos aqui no versículo 12 ainda. E tinha um grande e alto muro. Ao mesmo tempo em que a cidade tem 12 portas, significando que ela é aberta a todos, ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda língua, tribo e nação, ela também tem uma grande muralha, o que significa que ela não é aberta a tudo. Muralha significa segurança, proteção. A igreja é protegida, a igreja é guardada pelo Senhor. As 12 portas, 3 para o oriente, 3 para o ocidente, norte e sul, para cada um dos pontos cardeais, significa que de todos os cantos a igreja vai receber os salvos, ou seja, a igreja é composta por aqueles pecadores que serão, o que foram salvos, né? Aqui no caso já está mostrando o futuro, mas que acontece agora também é evidente, vindo para a igreja, do norte, do sul, do leste e do oeste, 12 portas, cada porta ali, ó, né? Nas portas 12 anjos e o nome escrito e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do oriente, 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade, bom, então as portas estão dispostas para cada um dos pontos cardeais, dizendo que de todos os cantos, tribo, povo, língua e nação, virão os redimidos. Mas também tem um muro que também simboliza que ela não significa proteção, significa ser guardada, protegida. O muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12. Mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. 12 vezes 12, 44. Né? 144. Então, 144 côvados representando os 12 apóstolos, os 12 profetas, as 12 tribos que se multiplicam, né? Que estão multiplicando a igreja. Então, são os apóstolos, são as tribos de Israel e os dos apóstolos, a antiga dispensação e a nova dispensação. Na cidade há portas, e as portas estão abertas, verso 13 e também até 25, mas nem todos poderão entrar por ela. Olha só, verso 21 do capítulo 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem portas, as portas estão abertas, são 12 portas, para cada lado 3, porém nem todos vão entrar, só vão entrar aqueles que são os redimidos. A igreja, essa cidade, ela é uma igreja, ela é noiva, ela é a Monte Sião, composta de pessoas redimidas. Quem não é redimido não vai entrar, ficarão fora. Não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, né? Então, na cidade há portas e as portas estão abertas, nem todos poderão entrar nessa cidade. Em cada porta tem um anjo e a cidade está cercada por uma muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade, ou seja, separa o puro do impuro. Esse muro protege os que estão dentro e afasta os que estão de fora, ou seja, aqui só entra redimido. Ah, mas eu não tem conversa. O pecado não pode entrar nessa cidade, somente os redimidos, porque essa cidade é a igreja, e a igreja é formada por redimidos. Os justificados, os que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que pode entrar, habitar e ser a santa cidade. Pode entrar, habitar e ser
a santa cidade. Então essa cidade é a igreja, que tem portas abertas, mas só entra quem é redimido, que tem muro que protege que estão dentro e que limita, demarca, não entra impuro, só o puro, os que são impuros ficam do lado de fora. A cidade tem 12 fundamentos, a Nova Jerusalém. A cidade tem 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. A verdade é revelada nas Escrituras através dos apóstolos, a qual Jesus é a pedra angular desse fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. 1 Coríntios 3, verso 11. Nessa cidade, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão unidos. Observe o versículo 12. E tinha um grande muro, um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Púlpito 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. As tribos de Israel e os apóstolos do Cordeiro, 12 vezes 12, 144, fundamentados ali, o santo da antiga aliança com o santo da nova aliança. Muito bem. A Nova Jerusalém é medida como um cubo perfeito, né? Altura, largura e comprimento, medida perfeita. Ela está nessa medida perfeita. A cidade mede 12.000 estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Ou seja, 2.200 aqui, na altura não é largura. Essa medida não deve ser entendida de forma literal, mas simbólica. Tamanha plenitude conferida à igreja formada pelo povo escolhido de Deus durante toda a história. Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade e ser essa cidade. Ou seja, você vai ter um povo com essa medida. A altura, a largura e o comprimento são iguais. Ou seja, ela é uma unidade, ela é perfeita, e dentro desta cidade, que é a igreja, os que estão ali terão a mesma medida. Ninguém vai ser melhor do que ninguém, ninguém vai ser o bambambam, ninguém vai ser o queridinho. Estarão tudo ali como a noiva, a querida, a amada, né? A medida da cidade é um símbolo da sua majestade, grandiosidade e suficiência. A Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há nem nunca existiu uma cidade terrena com essas dimensões. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos. Se você olhar para o Santo dos Santos na Antiga Aliança, lá no tabernáculo e no templo, né, tem um lugar, tinha um pátio ali, depois tem o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. E cada sumo sacerdote naquele ano só era uma vez que ele entrava, nunca mais. Então, o formato da cidade, do cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita e todos os seus habitantes são reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, é um lugar perfeito, largura, altura e comprimento iguais, fundamentado no fundamento dos apóstolos, que tem a base das 12 tribos de Israel, dos apóstolos, onde vem a verdade, tem a glória de Deus, tem um muro que protege, tem portas abertas, porém só entra o que é puro, não entra quem não for redimido. E ali é o lugar onde a comunhão perfeita está, porque Deus habita com todos os seus habitantes, e todos os habitantes habitam com ele, e são reis e sacerdotes. Essas são as características da Nova Jerusalém. A cidade também tem uma praça, né? E essa praça é indescritível, assim, é muito tremenda. Apocalipse 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Falar em pérola aqui, a porta é como pérola, né? Você sabe que a pérola vem da ostra, e a ostra, imagina uma ostra do tamanho de uma porta, mas não uma porta como essa aqui da minha sala, uma porta gigantesca, gloriosa, fenomenal, né? Descomunal, de uma grande construção, de um grande palácio na terra. Você não tem uma pérola daquele tamanho. Aqui simboliza como é que surge uma pérola, né? A ostra, ela é ferida, né? Tem um processo assim, não vou dizer como um biólogo falaria, mas a ostra, aquele animalzinho, ele é ferido, né? E aquela ferida vai formando aquela pérola. E a porta foi formada, essa porta, por um grande sofrimento. Jesus morreu na cruz para que abrisse a porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9.
Mas para que ele fosse a porta, ele teve que sofrer muito, né? E nos abriu um novo e vivo caminho, que está lá em Hebreus 10, 19 e 20. De maneira que as portas são 12 pérolas, com grande sofrimento, foi aberto para todos os cantos, que só passam os redimidos. E na cidade, verso 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro com vidro transparente. Imagina uma praça. Eu me recordo, quando eu estava até estudando isso aqui agora de manhã, quando as minhas sobrinhas, eu tenho sobrinho mais velho que eu, né? E eu tenho sobrinhos da mesma idade. Um ano menos, ou quase a mesma idade, e um até mais velho que eu. 2 anos mais velho que eu. Aí, eles vinham, né, na minha cidade pequenininha, vamos na pracinha, era um frenesi para ir na pracinha, vamos na pracinha, mas tão simples na pracinha, tudo. Porque ali é uma cidade pequena, qualquer coisa que você tinha que fazer, você tinha que passar pela praça. Para ir na padaria, para ir no mercadinho, para ir na farmácia, para ir no postinho de saúde, para ir qualquer coisa, para ir na igreja, você tinha que passar na praça, cidadezinha minúscula, né? E aí ficava naquela alegria, porque tinha um jardinzinho, tinha um coreto, aquela coisa toda. Ali as mães sentavam com os filhos para brincarem, alguém vinha ler um livro, e assim por diante. Então, a praça da cidade é o lugar central, onde as pessoas vão se reunir, vão estar ali juntos. Olha só, você já imaginou uma praça assim? De ouro puro com vidro transparente? Dificilmente, né? Presumo que não. A praça é o lugar central da cidade, é onde as pessoas se reúnem. Na Nova Jerusalém, as 12 portas revelam a praça central. Então as portas estão abertas, as 12 portas, e de onde você olhar você vai enxergar a praça central, onde as pessoas se reúnem. O centro dessa cidade é puro, o vidro é transparente. Nessa cidade não há nada escondido. É transparente, você vai bater, olhar para cá, não é literal, é figurado. A figura não tem nada oculto que não tenha sido já revelado, perdoado o pecado e assim por diante. É claro, como ouro representa, tipifica glória. Lembra do Santo Tabernáculo, revestido de glória, o candelabro de ouro, o tampo da Arca da Aliança de ouro puro. Ou seja, e vidro transparente, olha só, de cristal transparente, vidro transparente. Então você tem glória e tem transparência no centro. De todo lugar que você olhar, você vai enxergar o centro da praça, né? Nela não há santuário. Olha só o versículo 22 do capítulo 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha bem, João não viu nenhum santuário nessa cidade. Esse certamente é o ponto alto da descrição. Isso significa que essa cidade é o lugar de plena comunhão com Deus. Não há mais templo, pois o próprio Deus é o templo. Ou seja, a igreja habita em Deus e Deus habita com a igreja. Não precisa das 6h30 para vocês tomar um banho e se arrumar, já está pronto para ir para o culto, para 7 horas, ou culto de manhã. Não, você está ali, já está ali, você está no templo, Deus habita em você e você habita em Deus. Né? Nós vamos ler aqui no versículo 3 do capítulo 21. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, a manifestação da glória de Deus é tão grande nessa cidade que não há qualquer necessidade do sol e da lua, pois o próprio Cordeiro ilumina. A glória de Deus não está mais restrita ao santuário, mas manifesta-se em todos os lugares, o tempo todo nessa cidade, ou seja, nessa igreja, que vai estar na nova céu e nova terra, como eu falei no último vídeo agora. Sei que, para você entender esse vídeo aqui, você tem que voltar 2 vídeos para você entender. Um eu fiz live, o outro eu gravei, né? O último eu gravei, o anterior foi live, e para você entender isso daqui. Na Nova Jerusalém, existe um rio de água viva. Na Nova Jerusalém, existe um rio de água viva. Olha só, Apocalipse capítulo 21, verso 1. E viu o novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí vem dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada, e vi uma grande voz. Aí vai descendo, você vai ver o rio da água da vida, você vai ficar: meu Deus, como que é isso? Você vai observar: meu Deus, como que é estar ali, né, o rio, como é que vai fluir isso, como é que funciona isso? Essa cidade tem um rio vivo, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Esse rio é a vida eterna, a salvação pelo dom da graça de Deus. Quer ver? Ó?
Deixa eu ver um texto aqui, que são muitos versículos, não quero ficar aqui estendendo esse vídeo. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a cidade não necessita de sol, de lua, porque nela resplandeçam, porque a glória de Deus as ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada, né? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. É tremendo, é glorioso, é algo assim fundamental, algo assim terrível de se observar. Coisa mais linda, coisa mais tremenda. Eu vou ler mais um pouco aqui sobre esta grandiosa glória. Eu vou voltar aqui daqui a pouco no versículo 21. Perceba que o rio não procede de qualquer lugar, ele sai do trono de Deus, e isso significa nossa salvação, não vem de qualquer lugar, ela tem sua origem no trono de Deus, isto é, na vontade soberana que nos foi conferida pelo sangue do Cordeiro, que nos redimiu. Ou seja, nós temos essa grande alegria. Eu vou ler aqui. 21:9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cana de ouro aqui, lembra de Apocalipse 11? Quando fala das 2 testemunhas, que é para medir o átrio, que a igreja era medida. No meu canal tem aqui no meu canal sobre as 2 testemunhas, a igreja medida pelo Senhor. E a cidade estava situada em quadrado, o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana que até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o muro da cidade de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção da cidade de seu muro era jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Aí, para aqui, aí começa as 12 portas que eu falei agora. Agora puro 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, do Cordeiro. Então o rio puro que vem. Tem uma canção, as pessoas cantam assim, ó, além do rio azul, não fala que é rio azul, fala que é puro, claro como cristal. Tem nada de rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Não tem nada que é além do rio azul. Está nela, procedente do trono de Deus. Né? O rio, aqui ó. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então o rio não procede de qualquer lugar, sai do trono de Deus. Isso significa que nossa salvação não vem de qualquer lugar, ela tem sua origem no trono de Deus, isto é, na vontade soberana dele, que nos foi conferida pelo sangue redentor do Cordeiro para nós. Na Nova Jerusalém há um parque com a árvore da vida. Quem não gosta de um parque, de um bosque, né? Aqui em Cruzeiro, aqui em Cachoeira Paulista, ali em Cruzeiro, tem aqueles parques municipais, várias cidades têm, né? Lá em São José dos Campos tem um parque, Santos Dumont, enfim, várias cidades têm. São José tem até mais do que um, né? Tem o Parque Santos Dumont, tem o bosque lá no Bosque do Eucaliptus, tem como é que é? O Parque da Cidade, ali na Zona Norte, Santana, né? E tem outros tantos esparramados em várias cidades aí. Então, quem que não gosta de passar a tarde com seus filhos, de fazer um piquenique com os netinhos, com as crianças, os professores que levam as criancinhas para participar desses piqueniques, assim, é muito interessante, muito legal, né? Os passarinhos e tal, é muito, muito bacana. E na cidade também há um parque com a árvore da vida, 22, de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e de outro,
do lago de um lado, no meio da sua praça, e de um e de outro lado, o rio da vida. Estava a árvore da vida. Do lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, para que vai ter árvore que vai dar fruto 12 meses, ou folhas que vão curar as nações? Se não vai ter morte, vai ter dor. Aí eu ficava pensando, literalmente, como é que vai ser, né? Um lugar onde as pessoas vão chegar para ser curadas. Não, essa aqui é uma simbologia da saúde que Cristo nos dá. Lembra de Isaías 53? Que diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então agora a igreja desfruta desse rio da vida, desfruta dessa saúde plena e espiritual. Por exemplo, estou falando com vocês aqui, atacado de rinite, né? Não vai ter esse problema de saúde física, mas muito mais do que isso, a saúde total e plena, espiritual e física. Não vai ter mais nada, morte, tristeza, angústia, dor, nada disso. Então não vai ter que, eu vou ter que falar para curar, comer da folha da árvore, é uma simbologia do que já fez Cristo e que está plenamente sendo executado nesse momento. No meio da sua praça, de um lado e da outra margem, há a árvore da vida. No original grego, os termos referentes à árvore da vida, rio da vida, praça, estão no coletivo. Isso demonstra o caráter abundante da nossa salvação, a comunhão plena e permanente entre Deus e todos os habitantes dessa cidade. Lembra-se, cidade, igreja. Aqui é impossível não nos lembrarmos do Jardim do Éden, de onde o homem foi expulso, separado de Deus, condenado à morte por seu pecado. Mas, na Nova Jerusalém, o jardim está preservado. Às margens do rio, da água da vida, a árvore da vida está acessível. A comunhão com Deus está restaurada. A morte dá lugar à vida eterna. Então, você vai estar num lugar onde a vida eterna, plena, gloriosa, está disposta. Porém, tem que passar pela porta de Jesus. Porém, tem que ser redimido. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. A mulher samaritana, quando ouviu falar de uma água que nunca mais tinha sede, ela falou: me dá dessa água. Me dá dessa água. As pessoas têm que ter vontade dessa água, têm que desejar essa água. O trono de Deus e do Cordeiro está na Nova Jerusalém. Eu li agora. E ali nunca mais haverá maldição, verso 3, contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Por fim, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, ou seja, a igreja revela a majestade e a soberania de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem governa sobre a igreja e a igreja o serve com alegria. Se nós lermos atentamente o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, podemos notar que a Nova Jerusalém é muito mais do que muitas pessoas imaginam. É claro que, de certa forma, boa parte dessa descrição já ocorre aqui, né? Já está se cumprindo aqui na igreja presente. Mas a sua totalidade, do seu esplendor, só será revelada quando o noivo vier buscar a noiva. Nesse dia, será cumprida toda a plenitude da sua sublime promessa, registrada nos versículos 22, registrado no capítulo 4, verso 22. Aqui, ó, capítulo 4, verso 22. Capítulo 4, 22. Não, do capítulo 4 ao capítulo 22. Só que tem um texto aqui, me fugiu da cabeça agora. Fugiu agora aqui. O seu servo serve. Deixa eu ver se está no versículo 5 aqui. No capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Fugiu agora aqui o texto, né? Que estaremos servindo ao Senhor todo. Tem vários, mas eu queria achar um específico aqui. Estaremos servindo ao Senhor para sempre. Então, do capítulo 4 ao capítulo 22, você vai ter todo esse contexto que eu já falei, né? Da segunda sessão, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima, que a primeira vai de 1 a 3, sessão paralela e progressiva. Você vê essa glória do processo da história da igreja, todo o ataque das trevas, todo o ataque do mal, Satanás, seus agentes, o anticristo, o falso profeta, a meretriz, o mundo ímpio em geral, e a igreja sendo adornada como uma noiva para o noivo. Nesse dia, quando Cristo voltar, com toda a plenitude, nós vamos estar ali regozijando com o Senhor. Que coisa gloriosa, maravilhosa, não há nada que se compare a essa promessa.
É comum vermos, né, os cristãos enaltecer a cidade, né, o seu muro de jaspe, de ouro, não sei o que, rua de ouro, ar de cristal, não sei o que, né, suas ruas, etc. Mas esquecem do que vai ser melhor e mais glorioso ali. Será ver a face adorada do nosso Deus. Contemplá-lo constantemente. Não vai haver mais um momento de, meu Deus, quando vier, está ali o tempo todo para regozijo da igreja. O tempo todo a igreja estará ali servindo ao Senhor. O tempo todo ali estaremos eternamente servindo, adorando, cultuando, celebrando, trabalhando, né? Então, observe que os redimidos estarão ali. Olha só, capítulo 22, verso 6. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, são palavras fiéis e verdadeiras. Em breve vão acontecer. Verso 7 agora. Capítulo 21, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, palavras são fiéis e verdadeiras, que é para mostrar para os santos, para os profetas, aqueles que vão herdar isso daqui, em breve vão acontecer e cedo ele voltará. Quem são esses redimidos? Certamente os que vão habitar a santa cidade, os cidadãos da Nova Jerusalém, são esses redimidos. Quem? Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha só, Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Pelas portas. Esses são os vencedores, os eleitos, dentre todas as nações, dentre todos os povos, que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu ver um outro texto aqui. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos em língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, os redimidos. Né? Esses aqui são os que possuem o selo de Deus em suas testas, ou seja, nas suas frontes. Apocalipse 14, verso 21, perdão, 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Ou seja, tem o nome do Cordeiro, tem o nome do Senhor em suas frontes, em sua testa. Nós não temos aqui fisicamente, mas espiritualmente estamos selados. Assim como o selo da marca da besta não é um selo físico, mas é espiritual, aqui também é, não tem nada escrito aqui, ó, mas são selados, é o selo da promessa. E esses reinarão por toda a eternidade com o Senhor. Ou seja, e agora eu quero ler o versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os abomináveis, né? Não é cachorrinho não, os abomináveis, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, peraí. Você acabou de ler comigo que ali está o trono, verso 1 do capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, do trono e o Espírito Santo. Nós não falamos que são três pessoas que compõem Deus? Deus não é um Deus triuno, é um Deus em três pessoas. Se você pegar o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ler assim, ó, depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz de trombeta que ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E fui arrebatado no Espírito. Nessa versão minha aqui tem a bênção de ser na letra maiúscula, no Espírito. Que está mostrando, revelando essas coisas, embora algumas vezes fala um anjo, fala um ancião, mas quem está mostrando tudo para ele, isso daqui é o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo está levando ele para ver isso, para ver o capítulo, todo o texto, tudo ali, o Espírito está mostrando para ele. Ele foi na ilha de Pátio, foi arrebatado no Espírito e viu, e depois o Senhor mostra para ele o capítulo 1, 2, 3, o Cristo no meio dos candeeiros, aquela coisa toda, e depois ele é levado a subir, uma porta aberta, e o Espírito vai mostrando para ele coisas e coisas e coisas, e quando chega no versículo 15 do capítulo 22, há uma revelação. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Nem todos vão entrar ali, só os redimidos, só o que tem o selo, a marca de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico que a todo aquele que ouvir a palavra dessa profecia, deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte, a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Há uma chamada aqui. O Espírito e a esposa dizem vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A porta está aberta, mas um dia vai se fechar. E não entrar lá nela, na igreja, na cidade, na Nova Jerusalém, na Sião. Nada que seja impuro, nada que cometa mentira, nada que contamine, nada que seja pecaminoso. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Que o Senhor te abençoe e te guarde.